Bom, gente, continuando aí a aula sobre o trovadorismo. Vocês perceberam que eu interrompi a primeira, né? Porque no final das contas eu achei melhor a gente dividir em partes essa aula, né? Para vocês terem até o tempo de respirar, tomar uma água, voltar para a aula. Estou fazendo isso, gente, lembrando, né? Fazendo isso para a gente avançar o conteúdo. Aí vocês precisam entender que é importante acessar essas aulas, estudar esses conteúdos, porque vocês precisam avançar nessas aulas, nesses conteúdos, porque isso vai ser cobrado no vestibular. E também vocês vão ter o segundo ano, e lá no segundo ano, para vocês darem prosseguimento aos conteúdos do segundo ano, vocês precisam ter compreendido os conteúdos do primeiro ano. Então é por isso que eu estou fazendo isso. Então vamos ter consciência, acessar essas aulas, estudar esses conteúdos, tá certo? É... Para começo de conversa, eu esqueci de falar uma coisa lá no primeiro áudio. Aliás, complementar o contexto histórico. A gente falou que o trovadorismo acontece no na Idade Média, certo? E aí falei do feudalismo também. Para quê? Para a gente refletir essa questão de subserviência do vassalo ao senhor feudal. Isso vai refletir diretamente nas características da escola trovadorismo. Mas é importante também a gente lembrar, dentro desse contexto histórico, que na Idade Média a gente tem um poder muito grande da Igreja Católica, do clero, né, do chamado clero. O clero impõe sobre o homem daquela época, o, o ser humano daquela época, a sua força, né, baseada num pensamento teocêntrico. Então vamos lembrar o seguinte: Idade Média é teocêntrica, teocentrista, né? E o que seria o teocentrismo, que a gente já viu? O teocentrismo é um pensamento que gira em torno das questões espirituais, das questões que a Igreja Católica impunha como absolutas, né? Então, o homem dessa época ele é condicionado ao temor a Deus, né? A buscar na terra o seu paraíso, a não se interessar pelas questões terrenas, pelos prazeres humanos. Ele vai sempre viver sobre a régua, né? Sobre as regras que a Igreja Católica impõe. Por isso que a Igreja tem um poder muito grande, por isso que o pensamento é teocêntrico. Aí a gente vai ter, no próximo momento que a gente vai estudar na literatura, que é o momento de passagem para a mudança do pensamento do ser humano, a gente vai ter uma oposição de pensamento. Do teocentrismo, a gente vai começar a verificar que o pensamento da humano ele vai buscar outros interesses, e aí a gente vai entender uma mudança de pensamento do teocentrismo para o antropocentrismo, tá? Então é importante vocês lembrarem que isso tem a ver com a Idade Média. Outra coisa, a relação de subserviência que existe no feudalismo, ela também existe ali nessa relação entre o ser humano, né, o homem comum ali daquela época da Idade Média. Quando eu falo homem, eu estou falando mulheres, homens daquele momento, é, subserviente, né, ao temor da igreja, né, temendo a Igreja Católica e cumprindo com tudo que é imposto pelo poder, por esse poder grande que o clero tem sobre ele. Então também essa subserviência, né, ela vai, ela vai aparecer aí nessa relação. E aí é importante lembrar quais são os poderes daquela época. Os poderes são o clero, que tem muita influência, inclusive ele tem influência até sobre os reis da época, que é o outro poder. Tanta influência que só através da permissão de um sacerdote, de um cargo importante da igreja, do clero, que um rei ele vai ser consagrado como rei, né? Se, por exemplo, um líder desse daquela época decide excomungar um rei, por exemplo, esse rei ele perde, né, as suas honrarias. Então, para vocês perceberem o poder da Igreja Católica, sistema econômico, né, dessa época. Eu acabei de falar no vídeo anterior, feudalismo,
né? O sistema econômico é o sistema feudal. As economias, as rendas, elas giram em torno, né? Os ganhos, eles giram em torno dessa relação entre o senhor feudal, que geralmente é o cara que tem poder aquisitivo através de terra, né? E o vassalo, que ele na verdade ele não tem uma independência financeira, ele vive em troca de terra, ele vive em troca de alimento, né? Beleza? A terra em questão, na verdade, que ele vive em troca é a terra do senhor feudal. Ele mora nesse espaço cujo dono é o senhor feudal. Tá bom, gente? Beleza. Dito isso inicialmente, vamos retornar aqui. Aí a gente tem trovadorismo, principais temáticas. O trovadorismo ele vai ser classificado em gênero lírico, a parte lírica, a parte poética do trovadorismo. Vai ser dividida nas famosas cantigas, certo? Aí a gente tem a cantiga de amigo e a cantiga de amor, aí vocês anotem aí. Cantiga de amigo e cantiga de amor, ela vai estar encaixada nesse gênero lírico da poesia, né? E depois a gente tem o gênero satírico, e aí a gente vai encaixar cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Vamos voltar aqui no gênero lírico. Gênero lírico. O que seria a cantiga de amor? Cantiga de amor vão ser esses poemas cantados, cujas características serão essas aqui. O eu lírico vai ser masculino, o tema vai ser o amor não correspondido, e o eu lírico vai se dirigir à amada, que ele chama de senhor ou minha senhor. Por quê? Porque isso é galego-português. Tá certo, gente? Então isso eu já falei lá nas aulas presenciais. Eu lírico masculino. Quem que escreve esse poema? É um homem, né? Na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. Quem que escreve esse poema? É um homem também. Só que o tema muda. A voz no poema, ela na cantiga de amigo é feminina. Já na cantiga de amor é masculina. Então, vamos voltar para a cantiga de amor. Cantiga de amor tem um homem que tem um amor não correspondido, um amor impossível. Ele lamenta esse amor não correspondido. Ele prefere a morte a viver sem ser correspondido. Geralmente ele nunca é correspondido porque esse amor que ele sente é por uma mulher às vezes casada que é da alta classe, né? Que é uma princesa, entendeu? Que é diferente dele, totalmente diferente dele. Talvez seja daí que se origina aquela ideia que a gente carrega até hoje, né? Da princesa e do plebeu. Ela começou a ser construída através dessas primeiras cantigas aí do amor correspondido, do amor não correspondido, né? E aí vocês vão observar essa característica. Toda vez que vocês verem senhor, minha senhor no texto, podem ter certeza que ele está falando dessa amada, né? E se as características forem uma voz masculina falando de um amor não correspondido, podem ter certeza que vocês estão de frente a uma cantiga de amor. Já na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. O tema é a saudade e o eu lírico dirige-se ao amado, que ele vai chamar no poema de amigo. Então é uma mulher, né? A voz no poema é de uma mulher que vai lamentar uma saudade, né? Vai lamentar a saudade que ela sente pelo seu amado, que ela chama de amigo, né? Esse amado, vamos supor, ele foi para a guerra, né? Ou então ele sumiu no mundo sem dar explicações, né? E ela fica lamentando para as pessoas próximas a ela essa saudade, desejando a volta desse amigo, né? Que é esse amante dela. Então a gente tem aí o gênero lírico como cantiga de amor e cantiga de amigo. Já o gênero satírico, gente, ele vai ser dividido em cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Eu falei até que é mais interessante esse aqui, no sentido de que aqui a gente tem o achincalhamento, a bagunça, a troça, né? Aqui entra a comédia, de certa maneira, né? A comédia é insultiva. Porque a cantiga de escárnio, quais as características que ela vai ter? Vai ter palavra de duplo sentido e vai ser uma crítica indireta. A cantiga de escárnio ela existiu para
fazer uma crítica, né? E aí o trovador, na verdade, ele muitas vezes ele não tinha limites em relação a quem ele escolhia para fazer a crítica. Ele podia fazer crítica a um príncipe da época, ele podia fazer crítica a um membro do clero, ele podia fazer crítica a uma pessoa importante da sociedade daquela época. Então, assim, ele fazia uma crítica através de um texto satírico, um texto engraçado, um texto que ia fazer os outros rirem, que podia, de certa maneira, ridicularizar a pessoa a quem ele estava dirigindo a crítica, o trovador, né? E aí o que vai ter no Cantiga de Escárnio? Palavra de duplo sentido, crítica indireta, detalhe fundamental, crítica indireta. Então a gente não vai saber para quem que esse texto está sendo dirigido diretamente. A gente não vai ter o nome da pessoa, mas a gente vai ter uma menção, de repente, a o cargo que ela ocupa, né? Vai ser uma crítica indireta, gente. Vou dar os exemplos já já para vocês. Cantiga de maldizer. Cantiga de maldizer já vai ter palavras mais pesadas de baixo calão, os famosos palavrões hoje aqui, né, que a gente conhece. E a crítica vai ser direta. Lá ele vai apontar a pessoa a quem ele está fazendo a crítica. Ele vai explicitamente, muitas vezes, dizer até o nome daquela pessoa. Imagina isso a época em que foi escrito, né, e que foi cantado pelos trovadores. Assim, isso causava uma certa polêmica naquela sociedade da Idade Média, né? Não sei se vocês tiveram a experiência de ver isso através de filmes antigos da Idade Média, que tem aquele trovador, que às vezes vem numa figura de um palhaço, né? E aí tem os instrumentos por trás medievais e o cara fica ali fazendo bagunça, apontando o dedo para alguém, né? Então, mais ou menos esse cenário que a gente tem. Do outro lado, as cantigas de gênero lírico, elas tinham essa temática do amor não correspondido, falavam de saudade, né? E é isso, gente. Detalhe aqui, ó. Todas as cantigas são de autoria masculina. Os trovadores nobres europeus, mesmo que em certas situações o eu lírico, sujeito que expressa os sentimentos do autor, se apresenta como mulher. Olha aí, trovadores vão ser nobres europeus. Então o trovadorismo ele vai acontecer, né? As cantigas, aliás, elas vão acontecer dentro do contexto da nobreza, né? Provavelmente em festas da época específicas onde só vão ter pessoas da nobreza. Só que a temática que vai ali rolar no texto, ela vai girar em torno desse amor não correspondido, no caso da cantiga de amor, né? De um sujeito, de um personagem que é talvez pobre, mas ele não vai ter o alcance ali daquela nobre senhora, justamente porque ela é casada ou porque ela é da alta nobreza. No caso da cantiga de amigo, a gente vai ter uma história que vai girar mais em torno da questão popular, mas não vai deixar de ser cantada pelos trovadores nesse contexto da nobreza. Certo, gente? Cantiga satírica e cantigas satíricas de escárnio e maldizer, aí vão ser a parte polêmica da história. Beleza, gente? Olha aí, ó, as características da cantiga de amor. O ambiente das cantigas de amor é sempre o palácio, com o trovador declarando seu amor por uma dama, tratada de senhor, isto é, senhora, num relacionamento respeitoso, cortês, dentro dos mais puros padrões medievais que caracterizam a vassalagem e a servidão amorosa. Foi por isso que eu falei para vocês das características do contexto histórico da Idade Média, porque ele vai refletir diretamente no tipo de texto do trovadorismo. Vai ter uma coisa chamada relação de vassalagem, né? Na cantiga de amor. Essa relação de vassalagem acontece lá, né? No contexto do sistema feudal, que é na Idade Média. Ela acontece também na relação entre o clero e o ser humano comum, o homem comum, né? E ela acontece no poema.
Existe uma servidão amorosa por parte do eu lírico do texto, né, por essa senhora, por essa dama da nobreza, certo, gente? Ó, a grande direito lazerei que nunca homem viu maior, o me demia senhor quitei, e que queria eu melhor de ser seu vassalo e ela minha senhor. Então olha aí o galego português e as características básicas da cantiga de amor. Cantiga de amigo, gente. A principal característica das cantigas de amigo é o sentimento feminino que exprimem, apesar de ser escrita por homens, certo? A mulher sofre por ser separada do amigo amante ou namorado. A mulher vive angustiada por não saber se o amigo voltará ou não, se a trocará por outra. O ambiente sai dos palácios e passa a ser campestre, e o lírico feminino denuncia o abandono a que foi submetida a outras mulheres ou a natureza. Então ela usa a natureza ou uma pessoa próxima a ela, uma amiga, né, uma pessoa que vai ouvir os lamentos dela, a própria mãe dela, né, ou a natureza. Ela vai reclamar para esses ouvintes, né, esse abandono, essa tristeza, essa saudade aí do amigo, né? Essas são as características da cantiga de amigo. Ondas de mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus, se verá cedo. Olha aí como é uma característica de cantiga, gente, ó. Estrofes escritas de forma semelhante, para quê? Para serem cantadas, né? Ondas de mar de Vigo, se viste meu amigo, e ai Deus, se verá cedo. Ondas de mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus, se verá cedo. Imagina um instrumento por trás e o trovador cantando esses versos. Se vistes meu amigo, porque eu suspiro, e ai Deus, se verá cedo. Então ela reclama ao mar, ela pergunta ao mar: você viu meu amigo? Tomara, por favor, se você viu, pergunte se ele virá cedo, se ele vem, né? Então tá aí, gente, ó, comparação entre as cantigas líricas. Cantiga de amor de autoria masculina, sentimento masculino, sentimento masculino. Cantiga de amor, autoria masculina, sentimento feminino, sentimento feminino. Teve um erro aqui no slide aqui do aula em casa. Cantiga de amor, autoria masculina, sentimento masculino. Cantiga de amigo, autoria masculina, sentimento feminino. Eu lírico feminino. A autoria é de um homem, provavelmente. Porque, infelizmente, nesse momento, as mulheres ainda não têm esse espaço, né, na sociedade para produção poética. É até polêmico, né? Mas isso ainda bem que foi mudando com o tempo. Então a autoria vai ser de um homem, mas o eu lírico, dependendo do tipo de cantiga, se é de amor, o eu lírico é masculino, se é de amigo, o eu lírico é feminino. Origem provençal, ambiente palaciano, cantiga de amor. O homem prestava vassalagem amorosa à mulher. O homem prestava vassalagem amorosa à mulher. Já na cantiga de amigo, galego-portuguesa, ambiente rural. A mulher sofre pelo amigo, namorado, amante ausente. A mulher é um ser mais real e concreto. Beleza, gente? Então, assim, eu vou parar por aqui para a gente começar a trabalhar o resto, que é cantigas satíricas de escárnio e maldizer e a parte de novelas de cavalaria. Tá bom? Valeu!